Olá, eu sou a professora Flávia, psicóloga e psiconcologista, e nesta aula de hoje nós estaremos falando sobre epidemiologia e vigilância. Em quais lugares está presente a epidemiologia e a vigilância? A gente sempre pensa em coisas mais corriqueiras, coisas mais óbvias ou que a gente tenha acesso mais fácil. Mas a epidemiologia e a vigilância está muito além do que uma simples doença que é avaliada em quais são os seus indícios, quais as suas quantidades, quais as suas formas de transmissão. Ela vai muito além disso. Eu espero que este conteúdo venha a ajudar vocês a começarem a pensar e a perceber que em outros lugares há como se fazer uma epidemiologia, um teste de epidemiologia. Espero que vocês assistam às aulas, aprendam um pouco para vocês ficarem mais críticos com relação aos ambientes que vocês forem. Obrigada! Na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre epidemiologia e vigilância. Como vocês devem ter se deparado no texto base, segundo a Associação Internacional de Epidemiologia, ela é definida como o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Ou seja, é a ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividade. Vocês já devem ter participado de algumas pesquisas em que a saúde proporciona perguntando a respeito de algumas doenças. Se vocês já ouviram falar, se vocês sabem alguma forma de tratamento, e etc. e tal. Todos os dados em que eles fazem anualmente o levantamento, eles fazem com a intenção de saber qual a quantidade que está acontecendo em determinada região ou bairro de cada município. De acordo com a Associação Internacional, são 3 os principais objetivos da epidemiologia. O primeiro deles, descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações humanas. Segundo, proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades. E, por fim, identificar fatores etiológicos na gênese das enfermidades, ou seja, o objetivo principal da epidemiologia é nós descobrirmos qual que é a doença que predomina a população. Havia falado anteriormente, como a catapora, o sarampo, que ele havia sido extinguido, porém com a falta de vacinação, ela vem se retornando na população. Por isso, da importância de estar sempre se vacinando e sempre estar atentos às campanhas. Epidemiologistas são médicos, enfermeiros, dentistas, estatísticos, demógrafos, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, geógrafos, dentre outros profissionais, que têm como objetivo em comum que eles trabalham em sala de aula, serviços de saúde, laboratórios, escritórios, bibliotecas, enfim, nos mais variados locais de realização de trabalhos de campo, ou seja, o levantamento de dados. A epidemiologia tem como princípio básico o entendimento de que os eventos relacionados à saúde, como doenças, seus determinantes e o uso de serviços de saúde, não se distribuem ao acaso entre as pessoas. Há grupos populacionais que apresentam mais casos de certo agravo, por exemplo, e outras que morrem mais por determinada doença. Questões regionais, como já havia comentado, por isso da importância da epidemiologia, em saber que tem doenças no norte do país que serão mais presentes do que no sul. Um exemplo. Tais diferenças ocorrem porque os fatores que influenciam o estado de saúde das pessoas se distribuem desigualmente na população, acometendo mais alguns grupos do que outros.
Dando sequência, muitos dos dados coletados no centro de saúde e nos hospitais são consolidados em nível central e encaminhados ao DataSUS, onde essas informações são estudadas e obtêm os dados, onde estudam, avaliam e determinam os números que são postados na internet. Entre as utilidades mais citadas da epidemiologia estão analisar a situação de saúde, identificar perfis e fatores de risco, proceder à avaliação epidemiológica de serviços, entender a causalidade dos agravos à saúde, descrever o espectro clínico das doenças e sua história natural, avaliar o quanto os serviços de saúde respondem aos problemas e às necessidades das populações, testar a eficácia, a efetividade e o impacto de estratégias de intervenção, bem como a qualidade, acesso e disponibilidade dos serviços de saúde para controlar, prevenir e tratar os agravos de saúde da comunidade. Estes são alguns dos exemplos das utilidades do estudo da epidemiologia. Vocês devem ter percebido no texto base que lá nós temos uma tabela onde mostra as principais diferenças entre as abordagens clínico e epidemiológica. Então, lá ele mostra o tipo de diagnóstico, objetivo, a informação necessária, ações e monitoramento do tempo. E isso depende tanto numa lógica clínica quanto num olhar epidemiológico. Essa visão é muito importante também, pois a visão que o médico epidemiologista tem e o médico clínica são diferentes. Por isso, da importância de todos os meios de saúde estarem analisando cada ambiente. Hipócrates diz, considerando o pai da medicina científica, foi o primeiro a sugerir que as causas das doenças não eram intrínsecas à pessoa, nem aos desígnios divinos, mas que estavam relacionados a características ambientais. Embora as causas relatadas por Hipócrates tenham sido superadas, reconhecemos que ele lançou as bases para a procura da causalidade das doenças, tanto a causalidade quanto os agravos à saúde. Norte principal da epidemiologia até hoje. Então, para nós, assim como para Hipócrates, não só é importante descobrir a sua causa, mas sim o que o agrava, o que traz a sua gravidade nas consequências, não só na questão da doença, mas nas consequências da doença e de seu tratamento também, por isso da importância. E é a partir no final da Segunda Guerra Mundial que assistimos ao intenso desenvolvimento da metodologia epidemiológica com a ampla incorporação da estatística, propiciada em boa parte pelo aparecimento dos computadores. Ou seja, a tecnologia ela veio facilitar o levantamento de dados e até mesmo para que nós consigamos deixar esses dados mais perto do público. A aplicação da epidemiologista passa a cobrir um largo espectro de agravos à saúde. Os estudos realizados em 1954 foi estabelecido pela Associação entre o Tabagismo, Câncer de Pulmão e os estudos de doenças cardiovasculares desenvolvidas na população da cidade dos Estados Unidos são dois exemplos da aplicação do método epidemiológico em doenças crônicas. Nos estudos epidemiológicos, não são só estudadas doenças a longo prazo, como doenças corriqueiras, gripe, sarampos, catapores e etc., mas também doenças que não têm uma cura, e sim são doenças crônicas ou degenerativas. Então, eles fazem um levantamento de todos os dados para que haja uma busca de um tratamento, busca de uma, não recuperação, mas sim de amenização dos transtornos. Para o Brasil, e inclusive para o mundo,
Um exemplo bem sucedido de um programa de vigilância epidemiológica é o Programa Nacional de Imunização. Ele afirma no documento do Ministério da Saúde os bons resultados das imunizações no Brasil, onde devem ser atribuídos à abnegação dos vacinadores e a uma política de saúde que se sobrepôs às ideologias dos diferentes governos desde 1973. Mas este programa não existiria sem a contribuição da epidemiologia para mostrar evidências do problema. No caso do PNI para os idosos, os dados foram relevantes para mostrar que, apesar da morbidade por enfermidades infecciosas reduzir-se com a idade, a gravidade e consequências mortais aumentam, e também identificar a eficácia da vacinação. A epidemiologia voltada ao envelhecimento é uma atual etapa da transição demográfica no Brasil, onde traz grandes desafios que são relacionados com o envelhecimento populacional, ou seja, entre os epidemiologistas surge a necessidade de obter dados, analisar informações, aplicar as técnicas, aprimorar as medidas e centrar a análise no processo de envelhecimento individual e populacional. Essa perspectiva é chamada de epidemiologia do envelhecimento. Então, até mesmo o estudo das doenças que acometem a idade mais avançada também são estudadas. A epidemiologia, ela veio a surgir como um conceito de epidemiologia, ele depende, em grande medida, do contexto histórico, dos conhecimentos acumulados na área de saúde, da etapa da transição epidemiológica e demográfica, bem como da interpretação que se tenha em determinada época e contexto sobre a saúde. Em determinadas épocas em que nós vivemos, sejam tanto de épocas, séculos, décadas, quanto em localidade, o conceito e a prática de epidemiologia, ela é diferente. Embora não se tenha certeza de quando e quem foi o primeiro a definir a epidemiologia, sabemos que a história dessa ciência acompanha a história da medicina, especialmente da medicina preventiva. Por isso, considera-se que Hipócrates lançou as principais bases dos estudos epidemiológicos. Como já falei anteriormente, da busca da causalidade e dos agravos. Então, por isso que ele estava ali lado a lado com o surgimento da medicina. A coleta de dados e informações é o cumprimento das funções de vigilância epidemiológica, que depende da disponibilidade de dados que sirvam para subsidiar o processo de produção de informação para a ação. Ou seja, a qualidade da informação depende, sobretudo, da adequada coleta de dados gerados no local onde ocorre o evento sanitário, dado coletado, e também nesse nível que os dados devem primariamente ser tratados e estruturados para se constituírem em um poderoso instrumento. A informação, que é capaz de subsidiar um processo dinâmico de planejamento, avaliação, manutenção e aprimoramento das ações. A coleta de dados ocorre em todos os níveis de atuação do sistema de saúde, e o valor da informação, dados analisados, depende da precisão com que o dado é gerado. Por isso, da importância de um estudo muito minucioso e muito detalhado, pois tudo é analisado, e nós precisamos de uma determinada precisão de dados para que haja um estudo qualificado. A partir das primeiras décadas do século XX,
Com a melhora do nível de vida dos países desenvolvidos e com a consequente declínio da incidência das doenças infecciosas, outras enfermidades de caráter não transmissional, como doenças cardiovasculares, câncer e outras, passaram a ser incluídas entre os objetos de estudos de epidemiologia. Além do que, pesquisas mais recentes, sobretudo as que utilizam o método de estratificação social, enriqueceram esse campo da ciência, ensejando novos debates. Ou seja, após o cumprimento da necessidade emergencial dos estudos de doenças infecciosas, foram agregadas doenças como câncer cardiovasculares ou outros tipos de doenças menos analisadas, porém tão preocupantes tanto quanto. Mas essas já são consideradas doenças mais como crônicas. No entanto, hoje a epidemiologia constitui um importante instrumento para a pesquisa na área de saúde, seja no campo da clínica, no da saúde pública, ou seja na área clínica ou na da saúde pública. No Brasil, a organização de serviços do SUS baseia-se na descentralização, sendo, portanto, indispensável o conhecimento da epidemiologia nos serviços locais de saúde. Então, todos os locais que nós temos direito à saúde, é realizado um estudo epidemiológico anualmente. Pois se entende que saúde, além de ser uma ausência de uma doença, né, seja ela questões físicas, mas nós já mostramos que a saúde ela vai muito além de uma questão de ausência de saúde, e sim, para haver uma saúde plena, nós temos que estar em homeostase, em equilíbrio em todos os âmbitos da nossa vida. Mas, de forma geral, em qualquer das definições de epidemiologia adotada, é fundamental o entendimento de que é saúde, já que é a partir dessa definição individual que construiremos o conceito coletivo. Então, conceituar saúde não é fácil. Como assim, a epidemiologia também não é. Mas esse conceito está determinado pelo contexto histórico, ou seja, os parâmetros, né, as referências utilizadas para sua definição, que norteiam a criação dos indicadores epidemiológicos. Nós temos a coleta de dados, né, e informações que eu falei para vocês anteriormente, e nós partimos dessa informação para a vigilância. Mas antes, gostaria de trazer para vocês uma teoria da transição da epidemiologia, que é o perfil de mortalidade. Pode ser considerado um indicador relativamente sensível das condições de vida e do modelo de desenvolvimento de uma população. Então, para explicar as mudanças da composição da morbimortalidade dos países e grupos populacionais, um autor chamado Oman, em 1971, elaborou um marco teórico chamado Teoria da Transição Epidemiológica. Essa teoria é posterior com princípios similares à teoria de transição demográfica, parte do suposto de evolução da sociedade para estágios mais avançados. Então, de acordo com essa teoria, essas mudanças se caracterizaram pela evolução progressiva de um perfil de alta mortalidade como doenças infecciosas, para uma onde predominam os óbitos por doenças cardiovasculares, neoplasias, causas externas e outras doenças consideradas crônico-degenerativas. Então, foi deixado de ser visto apenas doenças infecciosas para também serem comparados à existência de doenças neurodegenerativas.
que passaram a ser vistas com um olhar mais clínico. Este mesmo autor classifica 3 estágios sucessivos da mudança dos padrões de morbidade e mortalidade. A idade das pestilências e fome, a idade das pandemias reincidentes e, finalmente, a idade das doenças degenerativas. Durante a transição, as mudanças mais profundas no padrão de morbimortalidade seriam experimentadas pelas crianças e mulheres jovens. O autor admite, em publicação posterior, em resposta às críticas, que as doenças infecciosas não desapareceram totalmente como causas de morte, como pneumonias, bronquites, influenza e etc., nem de morbidade, doenças sexualmente transmissíveis, mas que estas constatações não comprometeriam o sentido geral da teoria da transição epidemiológica, sequência linear e natural de etapas que podem variar em seu ritmo, mas com uma direção clara e estabelecida da substituição das doenças infecciosas e parasitárias pelas crônico-degenerativas e causas externas, como mais importantes causas de mortalidade e morbidade das populações humanas. Apesar dessa teoria estar enraizada no pensamento dos epidemiologistas e de todos aqueles que estudam a evolução da saúde de uma população, ainda é objeto de diversas críticas similares à da teoria da transição. Principalmente se critica que, ao analisar países ou regiões, encontramos superposição de etapas, já que se convive doenças infecto-parasitárias e crônico-degenerativas, um ressurgimento de doenças como a malária, o cólera e a dengue, que mesmo não tendo grande interferência na mortalidade, têm alta incidência de morbidade e estão associadas a condições de pouco desenvolvimento da população, o surgimento da pandemia de AIDS no início da década de 80, em países considerados avançados como os Estados Unidos, ou seja, com a emergência da AIDS veio a constatação de que o pretenso movimento de eliminação das doenças infecciosas, indicado pela teoria da transição epidemiológica, nem sempre se verificava, e mais, que os mesmos fatores relacionados ao progresso, ao desenvolvimento socioeconômico e à modernidade, que seriam os determinantes da transição epidemiológica, também poderiam determinar processos na direção inversa, propiciando o surgimento e a disseminação de novas e velhas doenças infecto-parasitárias. Dando sequência ao nosso tema, agora sim nós estaremos falando sobre a vigilância, que é um conjunto de ações que visa eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Essa definição é dada pela Lei 8.080 de 1990, onde esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde. Também podemos dizer que as primeiras intervenções estatais no campo da prevenção e controle de doenças, desenvolvidas sob bases científicas modernas, datam do início do século XX e foram orientadas pelo avanço da era bacteriológica e pela descoberta dos ciclos epidemiológicos de algumas doenças infecciosas e parasitárias. Essas intervenções consistiram na organização de grandes campanhas sanitárias
e visavam controlar doenças que comprometiam a atividade econômica, a exemplo da febre amarela, peste e varíola. As campanhas valiam-se de instrumentos preciosos que, para o diagnóstico de casos, combate a vetores, imunização e tratamento em massa com fármacos, dentre outros. As campanhas valiam-se de instrumentos preciosos para o diagnóstico de casos, combate a vetores, imunização e tratamento em massa com fármacos, dentre outros. O modelo operacional baseava-se em atuações verticais, sob forte inspiração militar e compreendia fases bem estabelecidas, preparatória, de ataque, de consolidação e de manutenção. A expressão vigilância epidemiológica passou a ser aplicada ao controle das doenças transmissíveis na década de 50 para designar uma série de atividades subsequentes à etapa de ataque da campanha de erradicação da malária, vindo a designar uma de suas fases constitutivas. Originalmente, essa expressão significava a observação sistemática e ativa de casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis e de seus contatos. Tratava-se, portanto, da vigilância de pessoas com base em medidas de isolamento ou de quarentena, aplicadas individualmente e não de uma forma coletiva. Na década de 60, o Programa de Erradicação da Varíola também institui uma fase de vigilância epidemiológica, que se seguia à de vacinação em massa da população. Simultaneamente, porém, o programa disseminou a aplicação de novos conceitos que se firmavam no âmbito internacional e não se vinculavam à prévia realização de uma fase de ataque. No Brasil, a campanha de erradicação da varíola é reconhecida como marco da institucionalização das ações de vigilância no país, tendo fomentado e apoiado a organização de unidades de vigilância epidemiológica na estrutura das secretarias estaduais de saúde. O modelo da campanha de erradicação inspirou a Fundação de Serviços de Saúde Pública a organizar em 1969 um sistema de notificação semanal de doenças selecionadas e a disseminar informações pertinentes em um boletim epidemiológico de circulação quinzenal. Tal processo fundamentou a consolidação nos níveis nacional e estadual de bases técnicas e operacionais que possibilitaram o futuro desenvolvimento de ações de grande impacto no controle de doenças evitáveis por imunização. Então, o principal êxito relacionado a esse esforço foi o controle de poliomielite no Brasil na década de 80, que abriu perspectivas para a erradicação da doença no continente americano. Então, podemos entender que vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas de processo, da produção ao consumo, e, por fim, o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Eu fiz questão de repetir este parágrafo para vocês entenderem até então o que foi falado, da importância da epidemiologia e da vigilância. A vigilância sanitária tem como missão e proteção e a promoção à saúde da população e defesa da vida. Para cumpri-la, deve ter uma interação muito grande na sociedade. Por esse motivo, a vigilância sanitária deve procurar uma participação efetiva na rede de controle social do SUS, contando com a colaboração dos conselhos de saúde para suas ações.
O Conselho de Saúde, além de contribuir no acompanhamento das políticas direcionadas às ações de vigilância sanitária, pode ser um importante parceiro dos objetivos deste serviço. Trouxe novamente esse parágrafo também para frisar a importância de parceria entre as redes de saúde. Vocês devem também ter visto no texto base que o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica no Brasil, por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975, o Ministério da Saúde instituiu o Sistema Nacional de Vigilância por meio de legislação, ou seja, uma guia de vigilância epidemiológica específica por uma Lei 6.259 de 1975, onde esses instrumentos tornaram obrigatório a captação de notificações de doenças transmissíveis selecionadas, constantes de relação estabelecida por portaria. Em 1977, foi elaborado pelo Ministério da Saúde o primeiro Manual de Vigilância Epidemiológica, onde foi reunido e compatibilizado as normas técnicas que eram então utilizadas para a vigilância de cada doença, no âmbito de programas de controle específico. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele incorporou o SNVE, que seria o Sistema Único de Saúde, incorporou o SNVE, Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, definida em seu texto legal a vigilância epidemiológica como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. A importância. Agravos. Maneiras de evitar agravos. De outra parte, as profundas mudanças no perfil epidemiológico das populações, no qual se observa o declínio das taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, e o crescente aumento das mortes por causas externas e doenças crônicas degenerativas, que tem implicado na incorporação de doenças e agravos não transmissíveis. Os propósitos e as funções da vigilância, ela tem como principal propósito fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis para esse fim informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam. Ou seja, por isso que todo ano é realizado este estudo para que fique de fácil acesso a toda a população e, em especial, os profissionais da área de saúde. A vigilância epidemiológica, ela constitui um importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização de serviços de saúde, como também para a normatização de atividades técnicas correlatas. Já as funções da vigilância epidemiológica, nós encontramos a coleta de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas, promoção das ações de prevenção e controle indicada, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes. As competências de cada um dos níveis de sistema da saúde, municipal, estadual e federal, abarcam todo o espectro das funções de vigilância epidemiológica, porém, com graus de especificidades variáveis. As ações executivas são inerentes ao nível municipal e seu exercício exige conhecimento analítico da situação de saúde local. Por sua vez, cabe aos níveis nacional e estadual conduzirem ações de caráter estratégico, de coordenação
em seu âmbito de ação e de longo alcance. No texto base de vocês encontrarão vários dados, coletados, dados de morbidade, enfim, entre outros, assim como é mostrado os parâmetros para a inclusão de doenças, como a magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, compromissos internacionais, entre outros. Eu espero que vocês tenham refletido sobre o estudo da epidemiologia, visto que não é apenas uma coleta de dados, mas sim uma possibilidade de abrangência de tratamentos, de curas e de resoluções de problemas, né? Às vezes a gente tem uma visão de coisas tão corriqueiras que a gente não dá a devida importância. Espero que vocês façam a leitura do estudo base, façam as atividades, realizem as provas e obrigada. Obrigada por terem ficado até o fim desta aula. Se vocês ficaram com dúvida, não esqueçam que vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem e também não esqueçam de acessar o AVA para fazer as atividades e ler os textos complementares. Obrigada!